É isso, é isso. Não é sobre uma placa de igreja, não é sobre um pastor, não é sobre o Moser. Obrigado, Moser, pela sua fidelidade. Clarissa, obrigado, Barros, pelo Connect. Ale, Alexandra, Sidney, obrigado pela fidelidade, valeu a pena. Clélia, Marcel, valeu a pena. Amém? Amém. Está feliz? Sim. 2 pessoas felizes, que bom. Fique de pé, quero que você continue adorando a Jesus. Você pode adorar a Jesus com as suas palmas. Adora Ele, nós já falamos que Ele é santo, nós já falamos que Ele é bendito, que Ele merece toda a honra. Você pode dizer 2 ou 3 atribuições, não sei se você percebeu, mas eu peguei isso do meu pastor Phil. Você precisa dizer, e você precisa adorar, você precisa continuar adorando a Deus depois que o louvor acaba, tá? Então você tem liberdade para isso, tá bom? Eu já disse para algumas pessoas hoje que eu amo vocês e agora é a sua vez, tá? Eu vou pedir para que você escolha uma pessoa, pelo amor de Deus, com honra e com respeito, homem com homem, mulher com mulher. E eu vou pedir para que você olhe no fundo dos olhos dessa pessoa e diga assim: pelo amor de Cristo, eu te amo. Você pode fazer isso? Já falei para você hoje. Te amo também. Te amo, Cid. Te amo. É isso, nós somos irmãos em Cristo, com honra. Ninguém abraçou o China, eu vou ir te abraçar, China. Ninguém te abraçou, eu vou ir. Te amo, Cis. Como é bom, né? Como é bom. Pode se assentar, continue adorando a Deus. Jezael me deixou aqui com 30 minutos para pregar. Tá tudo certo. Mas o mais importante não é a pregação. É isso aí. O mais importante é o culto que nós rendemos a Jesus. Eu quero que você, antes de abrir sua Bíblia, em Lucas 10, Deus te abençoe, minha querida, obrigado. Lucas 10, 25. Um texto que você conhece, reconhece, triconhece, nem existe essa palavra. E hoje eu quero falar sobre esta praticidade do Evangelho. Quantos querem uma palavra prática? Ok? É isso que a gente vai pregar. O Evangelho ele é tão prático e é isso que a gente vai fazer hoje, falar sobre uma parábola que você já conhece, para eu te lembrar, né? E antes de nós abrirmos, eu sei que você já abriu, mas antes de nós lermos, queria te convidar a fechar os seus olhos para nós orarmos. E esse é um conselho que eu te dou. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, como nós vamos ler agora, faça essa oração. Nós estamos habituados aqui na igreja, e está tudo bem com isso, orar pelo pregador, né? Mas a gente precisa orar para que nós sejamos uma terra fértil, né? Para que a palavra que saia da Bíblia, que é a nossa bússola, encontre uma terra fértil que somos nós. Então ore, feche seus olhos, ore comigo assim: Jesus, pode orar, pode fazer sua oração, mas diga: Jesus, eu quero que o Senhor abra os meus olhos, eu quero que o Senhor abra o meu coração, eu quero que através disso a sua semente caia nele, que o Senhor possa falar comigo como o Senhor nunca falou antes, que o Senhor possa se revelar. Espírito Santo, se revele a mim. Espírito Santo, me ensina em profundidade a tua palavra, não em conhecimento, mas em aplicação. Amém? Amém. Amém? Vamos lá. É isso. Você falou para alguém aí já que ama, mas eu quero te dizer, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Se eu tivesse que dar um tema para a mensagem, é esse. Jesus nos amou primeiro. Pastor, mas eu já ouço isso desde criança. Que bom. E será assim até eternamente. Mas nós precisamos nos posicionar debaixo desse amor. O amor de Cristo. Em Lucas 10, Jesus está contando uma parábola. A gente vai ler aqui. E diz assim, versículo 25: certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de se submeter a Jesus à prova. O cara ele resolveu testar Jesus, é isso que a Bíblia está dizendo, não sou eu. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Disse ele. E Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei?
Como tu interpretas, como tu entende? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com toda a tua capacidade intelectual. Amarás o teu próximo, diga o meu próximo, como a ti mesmo. Então Jesus afirmou: respondeste corretamente, nota 10, parabéns. Faze isso e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, diga justificativa. Ele foi pego aqui, né? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, ele tentou se justificar, algo incomodou ele, é o famoso fisgou. Ele disse: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeste, ele começou a parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio... Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois que lhe roubaram tudo, o espancaram. Fugiram, abandonaram, quase morto. Em algumas versões está aí semi-morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que o homem viu, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mais um samaritano, diga samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramou-lhe nelas vinho e óleo. Em seguida colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuide deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu o reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem? Perguntou Jesus. Declarou o advogado da lei: o que teve misericórdia dele. Ao que Jesus te disse: então vá e faça de maneira semelhante. Então vá e faça de maneira semelhante. É engraçado que eu já ouvi muitas pregações sobre esse texto. E assim como a Bíblia é viva e traz para nós revelação daquilo que o Espírito Santo está nos falando, nos ensinando, você já ouviu várias vertentes, né? Mas como chamado, eu percebo que amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo, como respondeu o advogado da lei, é o básico. E a pergunta dele, ele é muito me cativa, vendedor, porque Jesus responde com uma outra pergunta. Não sei se você percebeu. E a pergunta dele é: quem é o meu próximo? Na minha versão, Eliezer 12, 25, é como se ele estivesse dizendo assim: Jesus, não é possível que você está dizendo que todo mundo é o meu próximo. Eu estou aqui tentando colocar na cabeça dizendo que não, Jesus, não é possível que até corintiano é meu próximo. Mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E ele está desafiando Jesus nesse sentido. E quando Jesus responde para ele com uma pergunta, eu entendo que ele está fazendo uma pergunta assim: Jesus, eu sei que o meu próximo tem alguém mais importante, tem alguém que deve ser mais importante. Quantos aqui já se sentaram numa mesa ou estiveram com alguém importante? Hã? Vocês precisam sentar comigo, gente. Brincadeira, só pra você rir e tal. 3 pessoas aí falaram, mas entenda, quando a gente senta com alguém importante, eu aprendi na minha profissão e agora como pastor, porque eu sento em algumas mesas de pastores, que você tem que ficar quieto. Só vive, só respira, absorve e de vez em quando pergunte. De vez em quando. E o provérbio nos diz que até o tolo calado, ele se passa por sábio, tá? E eu estou percebendo aqui o servo da lei se encontrando com Jesus, falando assim: Jesus, quem é esse próximo tão importante? E aí Jesus devolve uma pergunta para ele, dizendo assim: eu te considero importante. O que as Escrituras te diz? Como você entende?
Talvez você esteja falando assim, pastor, eu não entendi isso, mas eu sim. Jesus está dizendo para ele assim, ó, eu te considero importante, então me diz você o que diz as Escrituras. Nós estamos muito acostumados, e a gente vai falar sobre 4 personagens desse texto, o ladrão, o levita, o sacerdote e o samaritano. E nós estamos acostumados com algumas regrinhas da bolha gospel que a gente precisa lembrar, e é por isso que eu digo que você já ouviu essa palavra pelo menos umas 25 vezes. Antes de eu entrar aqui no personagem do ladrão, eu te perguntaria, assim como esse advogado da lei perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Ou quem é essa pessoa tão importante? Porque ele se justifica. O texto está dizendo que ele se justifica. Então, assim, ele entende que ele não estava fazendo isso de uma forma 100%. Ok? E eu te pergunto, quem é esse próximo? Eu te pergunto, quem é esse ser tão importante? Quem é tão importante para mim e para você, ao ponto de nós herdarmos a vida? A vida? Eterna. Jesus está dizendo. Essa é uma resposta. Começou assim a pergunta. Como que eu herdarei a vida eterna? Amando o seu? E quem é esse próximo? Quem é essa pessoa tão importante? O primeiro personagem é o ladrão. Ok? E se eu ou você fizéssemos uma entrevista, o ladrão foi preso. Tá lá, ok? Saiu dali, foi preso. Eu preciso que você entre na história comigo, ok? A Marissa vai entrevistar ele, porque a Marissa está lá no plantão. E aí tá lá na delegacia e pergunta pro ladrão. Ladrão, não é por que você fez isso, é o que te motiva a fazer isso? Sabe o que o ladrão possivelmente vai responder para ela? Algo do seu ego. Como, por exemplo, eu sou a pessoa mais importante desse mundo, eu quero um sapato tão bonito como o do André, mas eu não quero comprar, então eu vou lá e roubo. Então eu pego para mim, porque o mundo gira em torno do meu desejo. Eu não tenho um relógio tão bonito quanto o Victor e eu não quero trabalhar, por isso eu vou lá e pego. Então eu sou a pessoa mais importante. Talvez essa seria a resposta do ladrão para Marissa. Inclusive, alguns profissionais da psicologia tratam dependentes químicos, presidiários, com um livro chamado Rei Bebê. Por quê? Porque uma pessoa desse calibre, um meliante, um ladrão, um dependente químico, ele tem uma mentalidade egoísta, porque ele é o centro. Ok? Por que Rei Bebê? Porque uma criança nasceu para roubar sua paz, brincadeira, mas ela nasceu para roubar seu tempo. A Cecília de vez em quando acorda às 3 da manhã e pergunta para a mamãe assim, mamãe, eu tô morrendo de fome, me dá mamar, mas você tá com tempo? Ela te pergunta. Você tá com sono? Não. Dá um brinquedo, dá um celular, qualquer celular na mão aí de uma criança e tira dela. Espera o berro. Porque é dela. Ou assim com um brinquedo. Então, uma criança ela não tem essa consciência, obviamente, mas ela se comporta numa mentalidade de eu. Faz sentido ou não? Se eu estiver falando besteira, levanta aí e me repreende. Mas faz sentido porque a criança ou o bebê, ela tem essa imaturidade e ela só pensa nela. Ela não sabe que ela faz isso, mas ela age assim. E esse é o nosso primeiro personagem. Se você tivesse... Como é que se diz? Se a carapuça estiver servindo, calma que ainda vai melhorar. Eu não quero que você fale assim, eu me pareço com um ladrão porque talvez eu tenha sido egoísta demais nos meus últimos dias. Pronto, falei. Próximo. Quem que é o próximo personagem? Não, vocês leram comigo, me ajudem. Vamos de sacerdote então, não tem problema. O sacerdote venceu, todo mundo falou sacerdote. A ordem não importa, mas é para você entender que tem 4. O sacerdote ele está passando e o que a Bíblia diz? Ele olha, ele atravessa a rua e ele passa. Porque o sacerdote ele tem uma função. Diga comigo, religião. É bem provável que esse sacerdote está vindo para onde? Para o culto, certamente. Ele era do louvor.
Você pode ter, não, pastor, mas é o levita. Não, calma que você não entendeu. O sacerdote, ele tem uma função. E é bem provável que ele passou, olhou aquele homem semi-morto e falou assim, eu vou chamar o pastor. Eu vou ligar pro pastor. Ou eu tô indo para C3 e aí lá tem o ministério do C3 social. E essa pessoa, o sacerdote, ele tá tão enraizado numa idolatria que naquela época um sacerdote ele deixaria de exercer a sua função. Pensa comigo, ele está vindo para a igreja, ele é músico, ou ele é pregador, e ele deixaria de exercer a sua função se ele estivesse impuro. Ok? E como que esse sacerdote poderia estar impuro? Apenas ao se ajoelhar, ao tocar naquele homem semi-morto, bem provavelmente com algum sangue, naquela época ele se tornaria alguém impuro. Ou seja, hoje eu não vou tocar. Eu estava indo para a igreja e eu não ia pregar. Meu coque está tão bonito, eu não posso desmanchar ele. Alguém entendeu? Então a religião, ela me coloca nesse lugar de idolatria que eu não posso olhar para o lado, porque senão eu me torno impuro. Esse é o segundo personagem. O terceiro é? Tá ficando fácil, né? Eliminação. Vamos para o levita. A Bíblia diz, esse homem está descendo Jericó. Ok? Então, a Bíblia nos diz que esse homem é um judeu. Ok? E o levita, já te dei a dica. E o levita, ele, apesar da gente falar que os músicos são levitas, essa parábola aponta para alguém da tribo de... vocês são top, eu gosto de falar com pessoa inteligente. Então esse homem é da tribo de Levi. Diga comigo, bolha gospel. Bolha gospel, é isso aí. Então eu estou passando, tem um homem semi-morto na minha frente, mas não. Ele não é da minha igreja. Já passou, tem um carro, pneu furado. Você fala, vou parar para ajudar essa pessoa aqui. Não, isso não aconteceu com você, mas aconteceu com alguém. Daí está escrito lá o adesivo assim, Virgem Maria, minha Santa Santíssima. Vou embora, estou atrasado. A gente se acostuma ao quê? A nossas placas, aos nossos usos e costumes, a roupa que a gente usa, ok? A nossa bolha, a nossa tribo de Levi, e aí eu esqueço do próximo. É uma palavra prática para a gente lembrar que Deus nos amou primeiro. Amém. Nesse momento, é isso que está acontecendo. O levita, ele se importa mais com isso. O último personagem é o... aumentou a adesão. Samaritano. Se o homem que está semi-morto é um judeu, se você conhece o contexto de um samaritano, é tipo Fla-Flu, tipo Palmeiras e Corinthians, é tipo Inter e Grêmio, tá? Só para te dar um contexto. Os judeus não aceitavam os samaritanos porque eles misturavam um monte de coisa lá, de religião, de paganismo, Então é um samaritano, teoricamente um rival, vamos usar assim essa palavra, olhando para alguém e parando, diga parando. Esse cara tinha trabalho, esse cara tinha família, esse cara tinha algum compromisso. Esse samaritano, ele não estava, eu saí de casa para arejar minha cabeça. Ele está com o cavalo dele, com o burrinho dele, com as cargas dele, ele está indo para algum lugar, ele está indo fazer alguma coisa. E ele para. Isso aqui mexe muito comigo, porque se você me conhece, você sabe que às vezes eu demoro alguns minutos para te responder ou para retornar a sua ligação. É porque a nossa vida é... eu achei que era só minha. A nossa vida é corrida, é pra caramba, e tá tudo bem nisso. Glória a Deus por isso. A gente precisa organizar. Mas esse cara aqui, esse samaritano também tá fazendo isso. E ele para. Gente,
hoje está difícil a gente parar e a gente abrir fechar a nossa agenda, essa é a verdade, fechar a nossa agenda por alguém. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. E a gente começa a viver a nossa vida da maneira que nós vivemos, ok? E esquecemos do principal. Deixa eu te lembrar. A história começou como eu herdo a vida. Então o que nós estamos fazendo aqui? É só pra gente se reunir mesmo, cantar umas músicas, trocar uma ideia, beleza? Se conectar e fazer uma bolinha nossa, né? Ou eu e você, nós realmente acreditamos que nós herdaremos a vida eterna? Amém? Amém. Vou começar a pregar. Qual personagem é você? Não responde, pensa. Qual? Qual? O que levou sujo. Essa é a pergunta. Quem é importante para você? Deixa eu começar aqui então. Deixa eu te lembrar uma coisa que Paulo falou em 1 Coríntios 11. A reunião de você faz mal porque vocês vêm para encher o bucho e não olham para o lado. É isso que Paulo está dizendo. E a gente vive isso, às vezes. Pastor, você está sendo grosso demais. Não, eu estou te lembrando. Isso aqui é uma palavra de encorajamento para você. Que nós só herdaremos o reino de Deus se nós continuarmos amando a Deus acima de todas as coisas. Mas que a gente possa olhar para o lado. Uma pergunta que eu faço para você. Essa semana a gente teve o churrasco dos homens. Deixa eu ver quem não foi. Parabéns, vocês pagam o próximo. Brincadeira. E a gente tá ali brincando e tal. Não, deixa eu voltar. Antes de acontecer o churrasco, alguém me manda uma mensagem dizendo assim: Eli, fulano faz tanto tempo que não vai, cara. Eu vou pra cima desse cara, nós vamos levar ele. Velho, você não entendeu. Esse cara tá olhando pro lado, tá dizendo assim, ó, meu próximo tá ali. E aí eu estou usando esse exemplo, mas eu queria trazer para você porque aqui nós estamos, sei lá, em 40, 50, 60, mas tem 2, 3 ou 5 que faz uns dias que não aparecem na igreja. E aí você deve estar se perguntando, e aí pastor, você já ligou para eles? Eu não, você já? Você mandou uma mensaginha? Pastor, mas por que você não mandou? Óbvio que eu mandei, mas eu estou te confrontando. Então a gente precisa começar a olhar para o nosso lado e dizer assim, Deus, quem é hoje o meu próximo? Só estou te dando um exemplo, tá, gente? Mas dentre o nosso cotidiano, dentre a nossa praticidade, a hora que a gente pisa daquela porta para fora lá, o game começa no sentido de que Deus, Espírito Santo, me ajuda a enxergar o meu próximo hoje. Me ajuda a enxergar o meu próximo hoje. Porque amar a Deus eu tenho amado, ok. Mas amar o meu próximo não é a minha esposa. Amar o meu próximo não é a minha tribo. Amar o meu próximo não é aqueles que compartilham da mesma opinião política que eu. O Victor já falou aqui na sala de oração, é difícil orar por Lula, né, irmão? Vamos lá, ok? Mas, em algum momento você vai precisar orar para ele. Em algum momento você vai ter que sentar com um esquerdista aí e amar ele. Cada um ama do seu jeito, mas vai ter que amar ele. Então, assim, nós estamos como igreja, como eclesia, lá fora, amando ou perguntando para Deus, Deus, hoje, quem é essa pessoa tão importante? Porque, presta atenção, nós cruzamos com tantas pessoas todos os dias e a gente esquece que nós temos um chamado. Nós temos um chamado bíblico e a gente vive reproduzindo uma coincidência, sabe, a gente entra numa panela de que, e aí de repente, não. Espiritualmente dizendo, a gente precisa todos os dias relembrar que o mundo espiritual ele é muito mais real que o mundo real e que algo está acontecendo ao nosso redor e que o Espírito Santo está nos conduzindo a muitas coisas e alguma pessoa do seu lado está ali, talvez até morrendo. Talvez ela não esteja morrendo fisicamente, né? Espiritualmente, muitos de nós, inclusive.
Dentre esses 4 personagens, quem sou eu e você? A boa notícia é que o bom samaritano, você sabe quem é. É isso mesmo. Numa história onde as informações não se fecham, é Jesus vindo no seu cavalinho, dizendo assim: eu te encontrei. Como assim, pastor? É eu e você. Somos esse homem semi-morto. Se você estava tentando entender ou se perguntando qual personagem você era, eu posso te afirmar com toda certeza que Jesus está dizendo nesta parábola de que nós éramos inimigos e agora nos tornamos amigos. Jesus vem, nos limpa, nos purifica com o teu sangue. Jesus nos transforma, Jesus nos transporta daquele lugar, porque eu e você encontramos o pecado. Eu e você no meio do caminho encontramos o ladrão que nos tirou a dignidade, que nos tirou o acesso, que nos tirou a presença, que nos tirou, mas Jesus Cristo, o bom samaritano, ele vem e ele me encontra, ele te encontra. Ele nos leva para um lugar e nos cuida. Diga à igreja. Hospedaria. Obrigado. E ele diz: eu vou voltar. Eu vou voltar. Aleluia. Eu quero instigar você com essa palavra simples, rápida, mas prática. A pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, me mostra quem é o meu próximo. Hoje, amanhã, terça, quarta. Espírito Santo, nos traz revelação. Se eu e você queremos, de fato, herdar a vida eterna, só o Espírito Santo pode nos revelar. Vamos cantar uma música? Escolhe aí qualquer uma das 3 que você cantou, Dani. Se coloque de pé. Jesus disse: eu te limpo, eu te amo, eu te adoto. Mas antes disso eu quero te trazer uma aplicação de um livro que eu li, do Davi Lago, que se diz Ame o Seu Próximo. E ele diz: ame no anonimato. Porque às vezes a gente vive uma vida tão... Me entenda, por gentileza, nós como sociedade, tá? Nós vivemos uma vida tão artificial, né? Numa exposição, numa necessidade, né? Onde as plataformas de redes sociais nos determinam, nos posicionam, nos colocam, e às vezes a gente quer fazer muito barulho. Então, ame no anonimato, mas demonstre o seu caráter. Qual caráter, pastor? Um caráter de filho. O caráter de alguém que foi encontrado pelo caminho, que foi transformado, que foi salvo e agora ama. Não apenas por amar, mas para retribuir aquilo que nos foi dado. Eu começo a amar porque Ele me amou primeiro. É debaixo desse amor que eu crio uma atmosfera, que eu crio cura, que as minhas feridas são saradas, que os meus problemas são resolvidos, que a minha intimidade ela é exposta, escancarada, ao ponto de dizer: Deus revela o meu próximo. Feche seus olhos. Pai, revela-nos, Senhor, revela-nos. Eu oro para que a sua igreja seja instruída pelo teu Espírito. Que nós, Senhor, possamos identificar, Pai, a importância e, Senhor, a necessidade. Porque, Senhor, amar não é uma opção, é uma responsabilidade. O Senhor nos amou e assim nós
continuaremos, Pai, fazendo aquilo que o Senhor nos fez. Nós entregamos só aquilo que o Senhor nos entregou e o Senhor nos amou primeiro. Existem pessoas neste auditório, Senhor, que precisam ser abraçadas de novo. Existem pessoas aqui que precisam ser curadas. Existem pessoas, Senhor, que estão feridas. Eu não diria semi-mortas, mas nós entendemos, Senhor, que nós precisamos do Teu abraço, nós precisamos, Senhor, do Teu amor. Espírito Santo de Deus, encontre agora em nós, em nosso meio. A Bíblia diz que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Todas as vezes que o Senhor me confrontou, Pai, todas as vezes que o Senhor me deu essa palavra, nós sabíamos, Senhor, que ela não voltaria vazia. Então, diante daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz em nós, através daquilo que o Senhor já nos ensinou, nos revela entre nós. Sejamos, Pai, aquela pessoa que procura algo, que olhe para o lado. Sejamos, Senhor, aquela pessoa que cuida de alguém. Sejamos, Senhor, aquela pessoa que ama, independente, Senhor, independente da sua teologia, independente, Senhor, das suas crenças, independente, Senhor, do seu pecado, independente, Jesus, do seu estilo de vida, porque quem transforma é o Senhor. Nós queremos ser usados, gasta-nos diante disso. Abre os nossos olhos, Senhor. Nós queremos entender e visualizar, Pai, as oportunidades diariamente, Senhor, em todos os lugares. Nós precisamos, Senhor, estar debaixo dessa absoluta crença de que o Senhor está nos conduzindo em lugares, Senhor, cotidianos para amar alguém, para orar por alguém, para curar, Senhor, e trazer a cura para aquela ferida. Não somos nós, não é a nossa capacidade, não, é porque nós carregamos o Espírito Santo. Através de nós, Senhor, o Espírito Santo ele é suficiente para encontrar alguém. É através de nós, Senhor, que nós pedimos que o Senhor nos use, gaste as nossas vidas, Pai. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos para enxergar, Senhor. Assim como nós já nos amamos, assim como nós já nos cuidamos, assim como nós já nos conectamos, assim como nós já somos corpo, Senhor. Mostra-nos, tira os nossos olhos, Senhor, deste auditório. Envia-nos, Senhor, pessoas. Envia-nos, Senhor. Você tem coragem de orar isso? Envia-nos, Senhor, pessoas. Envia, Senhor, doentes. Envia, Senhor, drogados, dependentes químicos. Envia-nos, Pai. Envia-nos, Pai. Eu quero encontrar ao longo da semana uma oportunidade de amar alguém. Não alguém que perante a sociedade é fácil de amarmos, não perante a nossa igreja, não perante os nossos usos e costumes, não perante a nossa bolha. Pessoas que realmente nós possamos olhar e dizer assim, cara, é Deus colocando ele no meu caminho, porque eu não ia encontrar essa pessoa nunca. Você tem coragem de fazer essa oração? Espírito Santo de Deus, nos envie. Essa é a minha oração. Ensina-nos a amar como o Senhor nos amou. Ensina-nos, Senhor, a cuidar como o Senhor nos cuide. Ah, Eliezer, você não conhece a minha vida. Ah, mas eu te garanto, meu irmão, se tá ruim assim é porque Deus está cuidando de você. Imagine se Ele não tivesse. Imagine se Ele não te amasse. Se tá desse jeito, Deus está contigo. Imagine se Ele não tivesse. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus. É sua amada. Cuida da minha alma, Espírito Santo de Deus. Por isso Espírito Santo de Deus, nós oramos. Ah, Jesus, ensina-nos, Pai, a entregar aquilo que o Senhor nos entregou, em amor, em cuidado, por as nossas feridas. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Deus. Pastor, pergunto se às vezes é alguém aqui dentro que
sentado ao nosso lado, que simplesmente precisa de um abraço ou de uma oração. E muitas vezes não se posiciona, mas fala, nós estamos aqui, aquele que precisa de oração. Eu vim hoje aqui, eu só precisava de uma oração. Avisa a intercessão. Obrigado, Ali. Espírito Santo de Deus. Vem me incendiar. Eu te planto as minhas mãos, eu te dou meu coração. És o amado da minha alma. Cante essa música com verdade, feche seus olhos. Por isso vem me incendiar, nos encher, Senhor. Eu levanto as minhas mãos, eu te dou meu coração. És o amado da minha alma. Que seja uma oração de entrega, que seja uma oração em resposta a essa pregação. Por isso vem. Nós queremos orar por algumas pessoas aqui. Talvez você esteja precisando de uma oração específica. Talvez você queira um abraço de amor. E eu quero que você só levante a sua mão. Você não precisa nem sair do seu lugar. Mas nós vamos orar com você. A intercessão está aqui e nós queremos liberar uma palavra sobre a sua vida. Curas, algumas feridas. Nós precisamos liberar perdão. Tudo aquilo que te sufoca ao ponto de... Como eu vou entregar um amor, pastor, para alguém onde eu não me sinto amado? Como eu vou entregar um amor para alguém, pastor, se eu me sinto ferido ou eu me sinto fraco o suficiente para isso? Nós precisamos orar com você. Só levante a sua mão, nós vamos até você e nós vamos orar. Se você não vai levantar a sua mão, continue em espírito, cantando, adorando a Deus, pedindo para que a manifestação do Espírito Santo seja completa nesse lugar. Espírito Santo de Deus. Tem alguém? Espírito Santo de Deus. Por isso vem me incendiar. Eu levanto as minhas mãos, eu te dou meu coração. És o amado da minha alma. Ah, Jesus. Por isso vem me incendiar. Espírito Santo de Deus. És o amado da minha alma. Incendeia a tua igreja, Espírito Santo. Traga, Senhor, cura. Eu levanto as minhas mãos, eu te dou meu coração. És o amado da minha alma. Te adoramos, Jesus. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós te entregamos, Senhor, de coração. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Acende as luzes para mim, por favor. Você consegue olhar para duas pessoas e dizer: eu te amo pelo amor de Jesus Cristo? Te amo pelo amor de Jesus Cristo. Eu te amo pelo amor de Jesus Cristo. Contamine o seu lugar com esse amor. Contamine a sua casa com esse amor. Contamine a sua empresa com esse amor, a sua faculdade, os lugares onde você pisar os seus pés essa semana. Transmita aquilo que o Senhor já nos entregou. É uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa. Nós não amamos porque nós devemos. Nós amamos porque nós somos responsáveis.
por sermos encontrados em amor. Ele nos amou primeiro. Glória a Deus por isso. Essa era a palavra que eu tinha no meu coração. Essa palavra, ela é uma palavra que me confronta muito. Me confronta muito. Porque tem tanta gente aí que a gente não quer amar. Mas o Senhor nos ensina, e essa é a palavra que eu tenho diante de Deus, que essa igreja seja uma igreja amorosa em Cristo, não em nós, porque isso aqui já é perceptível. É da porta para fora. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Chechel, essa igreja te ama. Tá? Volte mais vezes, tá? Se não gostar, volte mais 6. 7 é o número da perfeição, tá? É isso. Nós temos cantina, temos? Sim. É isso aí. Olha aí. Se você ama realmente alguém, entendeu? Abençoa alguém aí com o lanche. Começa aqui já. Quarta-feira nós temos o Connect Bible Talks. Não falte. Esse é o único Connect que é semanal. Ok? Bem? É isso aí. Sexta-feira nós temos? Peguei você, é sábado. Sexta não tem nada. Sexta não tem nada. Sábado nós temos nossa sala de oração. Ah, sexta tem Connect? De quem? Ah, entendi. Tá. Quinta também, boa. Sábado nós temos nossa sala de oração. Por favor, não falte. Você que é, assim, ó, aquele... Quem vem? Rafa e Shalana. Isso aí, Rafa e Chaywane? Shalana. Boa, Rafa e Shalane de Blumenau. Nós vamos adorar a Deus aqui. Ah, pastor, mas minha oração, eu me lembro lá da época que eu ia na Assembleia e... Brincadeira, nada a ver. Mas a gente tem momentos aqui de oração, a gente adora, a gente recebe, a gente entrega, a gente se diverte, a gente dança. Sala de oração, é para isso. Então assim, venha. Se você tem o hábito, é semana de Santa Ceia, então entregue um jejum a Deus. Consagre a sua vida em amor de alguém. Se você tem esse hábito, tá? Nós entendemos que Jesus transforma. Encontrei uma maneira dos tímidos aí amar alguém. Você não vai nem precisar começar a falar com ele. Começa a jejuar por ele. Calma, ela tá aqui no meu ponto. Primícias, diretor. Assim como a Santa Ceia, nós entregamos as primícias. Se você tem lá seu alimento, o Gesael falou sobre isso hoje, né? Sobre a nossa generosidade socialmente. Então a gente tem aqui a arrecadação toda a primeiro culto do mês, domingo, Santa Ceia. Traz sua primícia, traz sua doação. Não doe qualquer coisa, tá? De vez em quando a gente recebe umas coisas aí que dá vontade de colocar a mão na cabeça e falar assim, ó, que o Espírito Santo te dê em dobro. Você entendeu, né? Então, se você tem que doar alguma coisa para alguém, selecione e tal, mas traga. Domingo, é o momento das nossas primícias. Mais alguma coisa, diretor? Só isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa semana seja uma semana abençoada, cheia de oportunidade, de amor, de bênção, de mover do Espírito Santo, de portas abertas. Amém? Amém? Nós nos vemos ao longo da semana, alguns só sábado. Não vai embora, gaste 10 minutinhos aí em comunhão. Nós amamos vocês, nos vemos domingo que vem. Glória a Deus. É isso?